Bom dia, pessoal. Nós vamos falar hoje um pouco sobre conversões de unidades e incerteza. Então, na física, nós sempre temos a importância e a necessidade de fazer conversões, né? Então, por exemplo, distância é igual velocidade vezes tempo. E então, se a gente fosse falar aqui, né, por exemplo, a unidade, né, de distância num sistema internacional seria 10 metros. E aqui a gente sabe que a velocidade, né, a gente sabe que é metro por segundo. E nós sabemos que o tempo é dado em segundos, né? Então veja, se a gente fosse fazer uma análise dimensional aqui, né? A gente cortaria e você vê que no final seria metro igual a metro, tá? Então esse é um exemplo simples, né, pessoal? Uma conversão de unidade que é muito importante. Às vezes a gente está com minuto, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui minuto, então eu sei que se eu estou trabalhando com unidade, então geralmente eu tenho um minuto aqui, e aí eu tenho 60 segundos, por exemplo, e aqui eu tenho minuto, né? Então, quando eu vou fazendo isso, né, geralmente nós temos um corte aqui, né? E aí, no caso, o minuto equivale a 60 segundos, apenas para a gente ter essa noção, né? Que é importante a gente saber converter antes de sair calculando. Então, uma das estratégias para poder resolver problema de física é você primeiro ver essas grandezas, né? Em que valor está, né? Então, depois eu vou fazer algumas questões sobre isso, né? Mas é muito importante a gente notar, né, que, por exemplo, a gente consegue, temos que fazer essas conversões, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar sobre conversão. Outro tópico que também é muito importante, que a gente sempre acaba vendo em física, acaba sendo sobre incerteza, né? Então, às vezes nós temos um número, né? Que, por exemplo, a gente tem um número aqui, sei lá, 2,99792458, né? Então, às vezes nós temos um número muito grande e aí a gente vai ver, nós vamos resolver representar esse número assim mesmo, né? Então, às vezes a gente precisa fazer uma aproximação, né? Dependendo de quantos números significativos a pessoa pede, ou então a gente vai ter que truncar, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho 2,371. Às vezes eu faço uma aproximação, só quero um número após a vírgula. Então, às vezes isso aqui sai fora e fica 2,4, né? Esse que aproxima para cá. Às vezes, pessoal, a gente tem que truncar, né? Truncar, então às vezes a gente corta tudo aqui, né? E nosso número passa a ser 2,3, tá? Isso, pessoal, assim, é uma atividade, uma prática que vai acontecer com frequência, tá? Então é importante nós estarmos aí atentos, né, a essa questão, tá? Então, uma coisa que também eu vou fazer questões sobre isso, tá? E explicar a vocês melhor sobre essa questão de conversão, né, de incerteza, aplicando uma atividade física, mas como a ideia do Fazendo Conceito é trazer uma primeira ideia, né, de tudo, né, dentro da física. Então esse é o que eu queria falar para vocês.